Há mais de 2000 anos, numa pequena cidade chamada Belém, na Judéia, nasceu um menino que mudaria o curso da história para sempre. O seu nome era Jesus. A sua mãe, Maria, e o seu pai adotivo, José, eram pessoas humildes. O seu nascimento, segundo as Escrituras, foi anunciado por anjos e celebrado por pastores e sábios vindos do Oriente, que seguiram uma estrela brilhante até o local onde ele estava. Jesus cresceu na cidade de Nazaré, na Galileia. Pouco se sabe sobre a sua infância, mas imagina-se que tenha aprendido a profissão de carpinteiro com José e estudado as escrituras judaicas. Aos 30 anos, a sua vida pública começou. Ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista, um profeta que anunciava a vinda do Messias. Nesse momento, as Escrituras relatam que o Espírito de Deus desceu sobre ele como uma pomba, e uma voz do céu declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." A partir daí, Jesus começou a sua missão. Ele viajou por toda a Galileia, Judéia e regiões vizinhas, ensinando nas sinagogas, nas ruas e nas margens do mar. A sua mensagem era radical e, ao mesmo tempo, incrivelmente simples. Falava sobre o amor a Deus e ao próximo como os maiores mandamentos. Ensinava através de parábolas, histórias curtas com significados profundos, como a do bom samaritano, que nos ensina a amar sem distinção, ou a do filho pródigo, que ilustra o perdão incondicional de Deus. As suas palavras atraíam multidões. Pessoas de todas as classes sociais, desde os mais pobres e marginalizados até os ricos e influentes, vinham para ouvi-lo. Ele não apenas falava, ele agia. Os evangelhos estão repletos de relatos de milagres. Jesus curou cegos, fez paralíticos andarem, purificou leprosos e, segundo as testemunhas, até ressuscitou mortos, como o seu amigo Lázaro. Ele transformou água em vinho num casamento e multiplicou pães e peixes para alimentar milhares de pessoas famintas. Estes atos não eram apenas demonstrações de poder, mas sinais do reino de Deus que ele anunciava, um reino de compaixão, justiça e restauração. Para o acompanhar na sua jornada, Jesus escolheu 12 discípulos, homens comuns, pescadores, um coletor de impostos. Ele ensinou-os de perto, preparando-os para continuar a sua missão. Pedro, Tiago, João, André, Mateus e os outros deixaram tudo para o seguir. Eles testemunharam os seus ensinamentos, os seus milagres e partilharam a sua vida, aprendendo a viver de acordo com os princípios do reino. No entanto, a sua popularidade e a sua mensagem desafiadora também lhe trouxeram inimigos. Os líderes religiosos da época, os fariseus e saduceus, sentiam-se ameaçados pela sua autoridade e pela sua interpretação da lei. Jesus criticava a hipocrisia deles, afirmando que se preocupavam mais com as regras exteriores do que com a justiça e a misericórdia. Ele declarava ter autoridade para perdoar pecados, algo que eles acreditavam ser um direito exclusivo de Deus. A tensão foi crescendo à medida que a sua influência se espalhava. A semana final da sua vida em Jerusalém foi dramática. Ele entrou na cidade, aclamado pela multidão, como um rei. Um evento que hoje celebramos como o Domingo de Ramos. Mas a alegria durou pouco. Ele purificou o templo, expulsando os comerciantes e cambistas, acusando-os de transformar a casa do seu pai num covil de ladrões. Este ato selou o seu destino. Numa última ceia com os seus discípulos, Jesus partilhou o pão e o vinho, instituindo um memorial que os cristãos celebram até hoje. Ele falou sobre o seu sacrifício iminente, lavou os pés dos seus discípulos num ato de humildade suprema e deu-lhes
um novo mandamento: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Naquela mesma noite, no jardim do Getsêmani, enquanto orava, Jesus foi traído por um dos seus próprios discípulos, Judas Iscariotes, e preso pelos guardas do templo. Seguiu-se um julgamento apressado e injusto. Foi acusado de blasfêmia pelos líderes judeus e depois levado perante o governador romano Pôncio Pilatos, sob a acusação de sedição, de se proclamar rei, desafiando o poder de César. Pilatos, embora não encontrasse culpa nele, cedeu à pressão da multidão enfurecida e condenou a morte mais cruel da época: a crucificação. Jesus foi açoitado, humilhado e forçado a carregar a sua própria cruz até um lugar chamado Gólgota, o lugar da caveira. Ali, foi pregado na cruz entre dois criminosos. Durante horas de agônia, ele proferiu palavras de perdão: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Por fim, entregou o seu espírito. Naquele momento, a terra tremeu e o véu do templo rasgou-se de cima a baixo. O seu corpo foi retirado da cruz e colocado num túmulo selado com uma grande pedra. Para os seus seguidores, era o fim. A esperança parecia ter morrido com ele, mas a história não termina aqui. Este é, na verdade, o ponto de viragem. No terceiro dia, algumas mulheres, incluindo Maria Madalena, foram ao túmulo para ungir o corpo de Jesus. Para sua surpresa, encontraram a pedra removida e o túmulo vazio. Anjos apareceram e anunciaram a notícia mais extraordinária de todas: ele não está aqui. Ressuscitou. Jesus apareceu vivo aos seus discípulos em várias ocasiões durante os 40 dias seguintes. Ele comeu com eles, consolou-os e deu-lhes a grande comissão: ir por todo o mundo e partilhar a sua mensagem de esperança e salvação. Depois, subiu aos céus, prometendo que estaria com eles sempre, até ao fim dos tempos. A ressurreição transformou um grupo de seguidores, assustados e desmoralizados, em apóstolos corajosos, dispostos a arriscar tudo para proclamar que Jesus estava vivo e era o Senhor. A sua mensagem espalhou-se de Jerusalém para a Judéia, Samaria e até aos confins da terra, dando origem à Igreja Cristã. A vida de Jesus Cristo é mais do que uma história antiga. É uma narrativa que continua a inspirar, a desafiar e a transformar vidas em todo o mundo. A sua mensagem de amor, perdão, humildade e esperança ressoa através dos séculos, oferecendo um caminho de vida e um propósito para milhões de pessoas. A sua história, de um nascimento humilde a uma ressurreição gloriosa, continua a ser a pedra angular da fé cristã e uma das mais poderosas histórias já contadas. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela vida de Jesus. Se gostou deste vídeo e quer aprender mais, não se esqueça de deixar o seu like, partilhar e subscrever o nosso canal. Até a próxima!